sois bendito, ungido de Deus Pai. Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a voz do Pai: eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados. E naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos hoje então celebrando o 2º domingo do tempo quaresmal, como já disse no começo, tempo de conversão. Nós começamos assim com o convite da conversão na quaresma, na quarta-feira de cinzas, né? Recebendo as cinzas e com o convite: convertei-vos e crede no Evangelho. Então, tempo de graça para todos nós, para cada um de nós pensar o que em minha vida posso mudar para uma maior conversão em minha vida. É um tempo de graça e nós não devemos deixar, como diz São Paulo, deixar com que a graça de Deus passe em vão por nós. Bem, então hoje refletindo sobre a transfiguração de Jesus. A transfiguração e a oração que transforma, a oração que transfigura. Vamos recordar a primeira coisa então, a transfiguração, como ela se deu, como nós acabamos de escutar no Evangelho de São Lucas. Bom, a transfiguração, ela acontece logo após Jesus ter falado, predito aos discípulos a sua paixão e morte. Vocês recordam quando Jesus fala para os discípulos que ele deveria ir a Jerusalém, sofrer muito, ser rejeitado pelos homens, ser pregado na cruz e ressuscitaria no 3º dia, não é? Após Jesus então ter contado, revelado isto aos discípulos, o caminho dele, o que aconteceria com ele,
o final dele. Os discípulos, então, na pessoa de Pedro, eles todos declaram que não aceitam isso. E o primeiro entre eles é Pedro, a não aceitar este caminho de Jesus, digamos, esta sorte que Jesus, na vida de Jesus. E Jesus, é claro, repreende. Os discípulos, agora acontece a transfiguração lá no monte. Estão ali as 3 testemunhas chamadas oculares, o Pedro, Tiago e João, são aqueles que acompanharam Jesus, estava sempre presente na vida de Jesus, sobretudo nos momentos mais importantes da vida de Jesus, eles são testemunhas de tudo isso. Agora acontece a transfiguração para quê? A transfiguração é para tirar o medo que os discípulos teriam, o pavor, né, ao ver Jesus depois na cruz, o desespero deles, este pavor, ao ver tudo isto que Jesus, então, ali predisse, acontece a transfiguração como antecipação da glória e para então mostrar que Jesus, tudo isso acontecerá, mas ele ressuscitará. Então, assim a igreja diz, para tirar o medo daquilo que eles verão no fim da vida de Jesus. E Jesus então está lá no monte, aparece ali no momento, Elias e Moisés, como também testemunhas, e daquilo que ocorrerá, e eles estão conversando com Jesus, como diz o Evangelho de Lucas, conversando sobre a morte de Jesus. E os discípulos, eles veem este momento que está ali acontecendo. E eles falam da morte, e assim diz a igreja, que a presença de Moisés e a presença de Elias é para, então, mostrar que Jesus é o novo Moisés, agora o ensinamento e a lei é dado por ele, e ele também é o novo Elias, o esperado, então é Jesus, o profeta, então a profecia e toda a lei resume aí na pessoa de Jesus. E depois que eles falam sobre este acontecimento, eles desaparecem, Elias e Moisés desaparecem. E a voz que vem da nuvem, a outra testemunha, é o próprio Deus, que diz, este é meu filho amado, o escolhido, nós escutamos, a quem vocês devem escutar, os discípulos, escutai-o. Bom, tendo acontecido isso, os discípulos ficaram primeiro com medo da cena, daquilo que eles viram, ficaram assustados e caíram por terra. E Jesus toca e faz despertar. Não tenham medo, não tenham medo. Ficaram contentes e não queriam descer da montanha. Queriam ficar ali. Aqui, vamos ficar aqui. Fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Elias, outra para Moisés. Jesus não. Eles devem descer da montanha. Eles estão com medo de descer. Querem ficar ali. E por que querem ficar ali? A igreja também diz. Jerusalém, e a palavra de Deus diz, Jerusalém era a cidade que matava os profetas. Lucas recorda isso. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedrejam aqueles que te são enviados. Então eles têm medo de ir para Jerusalém, de descer a montanha, porque lá mata os profetas. Quem é que não tem medo de morrer? Agora, a outra parte desta transfiguração é a oração, como já disse. A oração que transforma, a oração da transfiguração. Jesus está no monte, ele também está em oração. E por que a oração? A oração na vida de Jesus é uma necessidade. Jesus não está fugindo de nada. Jesus tem necessidade da oração. Isso é importante para nós. Jesus tem necessidade de orar. Ele tem necessidade de estar em comunhão com o Pai. Falar com o Pai. Escutar também o Pai. E ele sabe bem que a missão dele, o caminho dele é um caminho difícil. É o caminho da cruz. Para salvar a humanidade, Jesus aceitou este caminho. Nós dizemos destino. Ele aceitou este caminho, caminho de morte. Ele sabia que da morte ele não escapava. Então, ele coloca em profunda comunhão com o Pai, não está fugindo, está no monte por causa da necessidade da oração, esta intimidade maior com o Pai, e também para
que o pai possa acompanhar neste caminho difícil. E o pai acompanha. E ali o pai já revela, é meu filho amado, e o pai o acompanhará até a cruz e ele vencerá. Então essa transfiguração revela aí a glorificação de Jesus, tira o medo dos apóstolos, e a oração revela confiança de Jesus no Pai, intimidade com Ele, com o Pai, necessidade de falar com o Pai. Então este desejo também, esta confiança que o Pai não o abandonará na cruz, Ele, o Pai, o acompanhará. Bom, a importância então da oração para os discípulos, e é para nós também. Os discípulos precisam aprender, e eles aprenderão com o Mestre a orar sempre. Também sentir a necessidade da oração, confiar no Mestre, ouvir o Mestre como orientação, como pedido do próprio Deus. Escutai. Os discípulos então colocará sempre em atitude de oração, falará com Jesus, falando com Jesus, nesta confiança com Ele, ouvindo Jesus pela oração, eles estarão em comunhão com o Pai. Ouvindo Jesus, ouvirão o próprio Deus, porque Jesus diz, quem me escuta, escuta o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Esta intimidade dos discípulos e a oração dos discípulos, junto com Cristo, também revela esta confiança deles no Pai, a confiança e a fé deles na pessoa de Jesus Cristo. Eles acreditam que Jesus é mesmo o Filho amado, Ele é mesmo o Messias, o enviado, o Salvador da humanidade, aquele que o povo de Israel esperava, o Salvador. Eles querem ficar na montanha, como já disse. Jesus então, ali, desce com eles. Veja, eles têm medo, como já disse, de descer a montanha, porque lá mata os profetas. Eles não podem ter medo, eles devem descer. Agora, qual a razão para eles não ter medo? A razão para os discípulos não ter medo é que Jesus desce então com eles da montanha. Jesus não fica na montanha e pede que eles descem sozinhos e vem para o combate do dia a dia. Não, Jesus desce. O Evangelho de São Mateus, o capítulo 16 de São Mateus, capítulo 17, o versículo 9 do Evangelho de São Mateus, diz, que relata este mesmo texto, diz que Jesus desceu a montanha com os apóstolos. Então, eles não têm razão para temer. Jesus combate com eles no dia a dia. Jesus desce e vai enfrentar com eles até a consumação também da sua vida. E depois acompanhará e assistirá também os discípulos. Jesus desce com os discípulos, não é razão para temer nada. Então aquilo que Paulo diz, combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei a fé. Eles precisam combater o bom combate diariamente, sem ter medo daquilo que pode acontecer com a vida deles por causa da fé, da crença em Cristo, por causa do Evangelho. Fazer tudo por Cristo, deixar tudo por causa de Cristo e não ter medo daquilo que pode acontecer. O combate, combater o bom combate e saber que completar a carreira é só quando morre. Nós dizemos, completei a minha missão, não é assim que dizemos? Ele completou a sua missão, terminou a sua missão. Então, combater o bom combate, guardar a fé e terminar a carreira é só quando nós morremos. Uma outra coisa importante para encorajar aquele que acredita em Cristo, aquele que o escuta e aquele que quer segui-lo, como já disse que nós não estamos sozinhos, é recordar também aquilo que Jesus falou. Eu estarei convosco todos os dias. Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 20. Última parte. Estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E Jesus já tinha recordado que encontraríamos dificuldades. Os discípulos passariam por muitas dificuldades neste mundo. Também recorda o capítulo 16 de João, o versículo 33, se eu não me engano. Diz assim, que no mundo vocês encontrarão aflições, mas tende coragem, fique firmes, porque eu venci. Tem bom ânimo, assim diz a interpretação, o texto mais original. Tenham bom ânimo, porque eu venci. Outras diz, tenham fé, porque eu venci. E ele promete então que estará conosco todos os dias até o fim. Não precisamos ter medo. Todos nós, discípulos de Jesus, somos convidados a não fugir à oração. Não é para nos prender na montanha,
A oração não é para nos fechar na igreja. A oração não é para nos fechar em nossas casas. A oração é para nos dar coragem. A atitude de quem reza, a atitude de quem confia em Deus, sabe que Deus está com ele. A atitude da oração é então esta atitude de colocar diante de Deus, saber que Ele é o Criador de todas as coisas, que Deus existe e que Deus conduz também a história. Confiando em Deus, sabendo que está conosco, então a gente caminha neste mundo, assumindo os deveres nossos, os deveres cidadão, né? Nós somos, como diz aí a segunda leitura, cidadãos do infinito, mas nós somos também cidadãos da terra. Enquanto nós peregrinamos aqui, somos cidadãos deste mundo, cidadãos do céu, sim, diz São Paulo. Nós não somos inimigos da cruz, não queremos viver neste mundo de qualquer jeito, como se fôssemos pagãos, né? Na luxúria, nas vaidades, nas ganâncias, não, de jeito nenhum, deixando-nos levar pela a fome, pelo estômago, e nos deixar levar por todas as vaidades deste mundo. Não somos inimigos da cruz, somos amigos da cruz, que é libertadora e que salva, amigos de Cristo, e combatemos o bom combate neste mundo, caminhando com firmeza, sabendo que Deus está conosco, assumindo todos os deveres de nossa fé, de acordo com a vocação a qual cada um recebeu. Então não devemos temer nada, confiança, fazer como Abraão. Abraão soube confiar a Deus. Quem reza tem atitude de confiança. Quem não reza, talvez nem acredita e nem confia. É preciso confiar. Abraão confiou em Deus e Deus não falha. O homem quase sempre falha, né? Deus é sempre fiel, o homem às vezes. Abraão confiou em Deus, confiou nas suas promessas, não teve medo de seguir a direção de Deus, o pedido de Deus. Ele sabia que Deus estava também com ele, e assim na vida de Abraão aconteceu as promessas, realizou as promessas que Deus o fez, e as graças de Abraão chegou também até nós, né? Somos Abraão, pai da fé. Esta fé também herdamos a fé de Abraão, uma fé que acredita mesmo aquilo que ainda não vemos, como diz Hebreus 11, versículo 1. Aquilo que aí nós esperamos, aquilo que não vemos, acreditamos que Deus é sempre fiel. Então não tenhamos medo. A celebração de hoje revela também o destino nosso. O destino nosso é morar com Deus, é voltar para Deus, porque aqui não é o destino último nosso. Para quem crê que Deus existe, que Deus criou o céu, que Deus criou a terra, que nós somos criaturas de Deus, sabe que nós voltaremos dele, viemos, e para ele voltaremos. Nosso tempo aqui é passageiro, é por um tempo breve, voltaremos para Deus novamente. Então, enquanto isso, combater o bom combate aqui na terra, sem ter medo do que pode ocorrer conosco. Quem caminha com Deus, nada acontecerá. Diz Jesus assim: tomar a sua cruz e seguir, e não ter medo. Quem perder a sua vida por causa de mim, a salvará. E quem quiser salvar a sua vida vivendo de qualquer jeito, me abandona, esse a perderá. Então queremos combater o bom combate nessa terra, caminhando para a Páscoa, combater o bom combate, guardando a fé, tendo na confiança que Cristo está conosco e não ter medo. Uma palavrinha também sobre o que hoje celebra, recorda, entraram aqui na procissão alguns elementos. Primeira coisa, vamos recordar o dízimo. A pastoral do dízimo hoje, ela recorda a importância desta pastoral e este serviço importante também da igreja. Uma palavra então sobre a pastoral do dízimo. O que eu diria sobre o dízimo a vocês? A questão do dízimo, a devolução do dízimo é uma questão de confiança e uma questão de fé. Se eu acredito em Deus e se eu confio em Deus, que me deu tudo, tenho confiança que Ele não vai me deixar faltar nada, vai me conceder a saúde, que tudo foi Ele que deu, tudo pertence a Ele. Eu então nesta confiança não tenho medo de devolver um pouco do muito que Deus me dá. Então porque eu acredito em Deus, porque eu confio em Deus e porque sei que tudo veio dEle, eu não tenho medo de devolver o dízimo. Confiança em Deus. A outra coisa é porque também eu confio na minha comunidade, acredito na minha comunidade e sei de suas necessidades. Veja então, o dízimo é a minha expressão de minha fé, a confiança que eu tenho em Deus, que tudo me deu, que tudo vem dEle. Depois eu devolvo a Deus por meio da comunidade para o serviço, para atendimento das necessidades, e também é uma forma de amar a minha comunidade, de olhar para ela, saber
que ela tem muitas necessidades. Vocês aqui agora estão trabalhando para a construção da catedral. A catedral é a mãe de todas as comunidades, tem muitas necessidades, e vocês com muito amor, hoje vocês já fizeram festa para ajudar a arrecadação, né, de dinheiro para a construção. Então, que maravilha, parabéns para vocês, que Deus abençoe e retribui muito a vocês por este ato de fé, essa expressão de fé, este carinho para com a Diocese de Ji-Paraná, construindo ou reconstruindo a igreja mãe de todas as comunidades. Dela somos filhos, todos nós, né, da primeira igreja, a catedral de uma cidade. Então, é isto eu diria sobre o dízimo. Depois, sobre, aqui uma palavra também, sobre a entrada aqui destes símbolos, representando os trabalhadores. Aqui tem o educador, aqui tem o carpinteiro, viu o lápis ali, né, o carpinteiro, educador, o livro aqui para recordar o professor. Também tem o médico. Então, toda esta realidade importante aqui, do médico aqui. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer assim, nós vivemos num momento, um momento importante. Acabamos de eleger um presidente da República, senadores, deputados, etc. Agora é o momento de a gente lutar. Não esperar que eles vão fazer com que a vida do trabalhador seja uma vida bem favorecida, muito boa, que todos os direitos dos trabalhadores serão respeitados e eles vão decidir isso da melhor forma. Não. Tem que, agora, todas essas categorias profissionais importantes, indispensáveis na nossa sociedade, se todos eles e todos nós não lutarmos, não trabalharmos para que aquilo que diz a campanha, o direito e a justiça pelos quais seremos libertados, se nós não lutarmos por isso, não haverá libertação, não haverá melhoria na vida dessas categorias, na vida de todos nós. Aí eu aproveito para dizer, uma forma de ter já participado da campanha da fraternidade, foi aquele ato bonito que aqui no estado de Rondônia, e certamente vocês fizeram, foi aquela assinatura contra aquele abuso da energia aqui no estado, que já é cara demais, onde nós temos as hidrelétricas que produzem a melhor energia para São Paulo e para o Rio, e deixa a pior energia no estado, e a conta e o preço mais alto da energia. Vocês apostaram, votaram contra aquele aumento, que já é abusivo, aumento ainda maior, fazendo com que já houvesse, não sendo aprovado isso, já houvesse uma quebra, né, da energia. Eu conversei com muita gente que dizia assim, eu pagava tanto, e agora pago tanto. Um, por exemplo, disse que pagava R$600, agora está pagando mais ou menos 300, 50%, e eu digo que isso ainda representa um preço alto e não um preço justo que precisa ter. Então, se nós, a oração tem que unir com a nossa ação. Se não unir com a nossa ação, não haverá transformação, mudança. Então, lutar, veja como é importante a nossa luta e como tem poder a nossa caneta também, aquela assinatura que fizeram. Todos agora foram melhor valorizados em seu direito e também na sua dignidade. Lutar pela justiça. Campanha da fraternidade está aí, a questão da fraternidade, políticas públicas, e eu diria que essa é uma forma de políticas públicas, que o preço aí estabelecido pela energia é também uma questão política. Se nós não participarmos, pisam sobre nós e passam sobre o trabalhador como um trator. Tem a reforma da Previdência, que eu conversava mais um ministro ali, que não é bom para ninguém. Devemos também pensar sobre isso, para não chorar também, como diz, o leite derramado depois. Se nós não manifestarmos, como sempre diz, não basta votar, cobrar, reivindicar, acompanhar, participar de audiências públicas, refletir de todas as maneiras, ver o material que a igreja oferece sobre as reflexões e a gente ser mesmo protagonista de nossa história, para que a justiça para que sejamos libertados pela justiça e pelo direito, assim como propõe a campanha da fraternidade. Se nós participarmos, um mundo melhor pode acontecer. E a nossa missão é, pela oração, encontrar força para encarar este mundo, lutando e trabalhando para um mundo mais justo, um mundo mais igual, porque o mundo é desigual demais, fruto de muita injustiça e pecado grande. Então, que o Senhor nos ajude a caminhar para a Páscoa com esta consciência, né, que nós somos cidadãos do céu, mas estamos aqui na terra para transformá-lo para o bem nosso e para as futuras gerações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.